Fala galera do Movencast, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos receber a Ivone Iwasaki. Eu conheci a Ivone na época que ela era partner na IBM. E hoje vamos conhecer as novidades e o que ela vem fazendo na carreira desde então. Ivone, prazer te receber. Muito obrigado pelo convite. Estou muito curioso para saber tudo que você tem de novidade. Prazer é meu, Rodrigo. Obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito feliz mesmo. Obrigada. Show de bola. Ivone, quando eu te conheci, você trabalhava na indústria financeira, né? Você representava a área de consultoria da IBM junto a esses clientes e atendia um cliente muito grande, né? O cliente Bradesco ali, que era... Imagino que outros também, né? Depois a gente acabou perdendo o contato, mas vejo que você seguiu a carreira, acho que você foi para consultoria e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Como que foi essa jornada? Como que você caiu dentro desse mundo de consultoria? O que você faz hoje? Conta um pouquinho pra gente começar a montar esse cenário e começar a inspirar as pessoas para terem referências reais. Porque, assim, uma das coisas que me deu um prazer de te convidar foi ver o seu LinkedIn, as coisas que você está atuando, o quanto você está engajada e saber que, assim, poxa, ela fez transformações, ela participou de transformações reais e faz isso há algum tempo. Sim. Conta um pouco pra gente essa jornada e aí vamos desenvolvendo aqui, eu vou matando as curiosidades. Tá aí. certo. Bom, a minha carreira, ela sempre foi baseada em consultoria, né? Então, assim, antes da consultoria, eu também fazia em paralelo, eu era professora de universidade. Então, eu tive 11 anos na docência, em cursos de tecnologia, em cursos de docência no Centro Paula Souza, na FATEC, né? Ah, que legal. Eu fui coordenadora, eu fui professora por 11 anos. A sua origem, então, já foi em tecnologia? Em tecnologia, aí, como docente? Exato. Eu sou formada em tecnologia. Eu comecei dando aula na FATEC quando eu ainda era estudante, né? E aí, depois da minha carreira, eu fui para a fábrica de software, eu fui ser gerente de fábrica de software, e depois eu fui para a consultoria, e sempre atendendo, mesmo na fábrica de software, eu atendia os bancos. Na fábrica, eu atendia o antigo HSBC, o Itaú e o Bradesco. Depois eu fui para projetos, né? E aí, ao invés de ser novos projetos, eu era legado. Então, eu fazia enhance e fazia improvement, né? Então, eu trabalhava com o Banco Bradesco, com pequenos projetos de legado ali, de ocorrências mesmo, certo. né? E aí, em um determinado momento, eu fui convidada a participar do projeto de nova arquitetura do banco, né? E aí, eu tocava o legado e aí me convidaram, vamos fazer também um projeto de nova arquitetura. Por quê? Porque eu e o meu time, a gente conhecia as regras de negócio. E como a gente estava projetando uma nova arquitetura, e era um projeto que estava atrasado há uns 3 anos já, e tinha uma dificuldade de entregar, porque o conhecimento, a experiência que você tem do negócio é muito importante. É chave, né? É chave. Então você começou uma carreira mais técnica e aí foi migrando para uma liderança, uma coordenadoria de equipe e aí acabou fazendo a gestão de projeto. Na gerência de fábrica e tanto na gerência de projetos, é uma liderança técnica. Não tem como você não ser líder técnico ali, né? O norte técnico atua com força. Isso. Mas aí você começou já... Vou usar, com certeza, uma questão de comunicação que você já tinha na docência. Sim. E aí você traz a liderança. Exatamente. Isso que foi te moldando na sua carreira. Eu falo, até esses dias me fizeram essa pergunta no outro podcast, eu falei, eu acho que eu aprendi a ser líder ali, sabe? Porque assim, quando eu fui liderar um time de quase 600 pessoas, eu atendia 9 negócios do banco. 600 pessoas? 600 pessoas e 9 negócios do banco. A gente precisa minimamente entender como é que a gente faz gestão de tudo isso, né? Pra gente poder entregar. E eu entregava core do banco. Então, era pressão sobre pressão. A gente tipo não assim, tinha... quando você fala core do banco, é aquele sistema, aquela solução que se cair o banco para. Isso. Ela não é uma solução satélite. O nome do projeto era Cadastro de Pessoas, só para você ter uma ideia. Então, era o cadastro, né? O cadastro... cadastro e integrações, né? Ele é nervura, né? Ele faz todas as integrações com todos os sistemas do banco, né? E que época que era isso, mais ou menos? Essa época era 2006, 2007, ou seja, até em 2012. 2006 já tinha um banco que estava preocupado com a questão das informações do cliente para ter uma fonte de informação única. Ou seja, o que a gente vê hoje talvez são frutos ou foram passíveis de serem feitos hoje no mundo. Porque assim,
A gente que conhece dados, a gente sabe que toda empresa ela tem dados espalhados por tudo quanto é canto, né? E o banco, naquele momento, ele estava tentando exatamente fazer isso, a unificação do cadastro. A primeira tentativa era esse legado que eu cuidava, que era da IBM, esse cadastro de pessoas. A IBM que criou, a IBM que implementou, né? Perfeito. Que era a unificação do cadastro, mas não dá para fazer no banco a unificação do cadastro. Então, aí, na nova arquitetura, o desenho era fazer a unificação, era criar, né, os microserviços, era criar APIs ali, um hub de APIs, certo? E procurar fazer essa unificação de cadastro, né? Então, esse era o grande projeto. Aí, ali, eu me encontrei uma pessoa de tecnologia fazendo gestão de gente, né? Fazendo gestão de projetos críticos. Então, eu precisava entender de gente. Porque se as pessoas não confiassem em mim, a gente não teria entregue. Aí, nessa hora eu brinco que acho que essa jornada tem algumas pessoas que eu acabo conhecendo, e eu sou uma delas, que tem um padrão, né? E eu lembro que quando isso aconteceu comigo, eu falei assim, ok, eu sou um bom técnico, ok, garanto aqui para dar orientação, parte de pessoas. Eu lembro que na época eu peguei e fui acho que é FENAC que chamava, quando aconteceu isso comigo, e fui na parte de gestão e liderança, comprei uns 5, 6 livros. Eu falei assim, eu não aprendi isso na faculdade, não aprendi na escola. Não sei como é que eu vou fazer. A gente não aprende. Esse momento foi um momento importante para você. Então, você entende que na sua carreira, esse momento de transição... Porque assim, ó, Rodrigo, a gente que vem da área técnica, eu estudei em universidade técnica, você também. Então, assim, não ensinaram a gente como é que cuida de gente. Como é que você toca um projeto de 600 pessoas... E diz, e orquestra tudo isso, organiza tudo isso. Você foi tranquilo, né? É um projeto com 600 pessoas, mas que tem vários projetos ao mesmo tempo. E várias hierarquias. Exato. Todos os níveis eu tinha, né? Então, era uma head delivery ali. Fora esse lado de pessoas, nossa, aqui do time, da consultoria, tem também as pessoas do cliente. Perfeito. Que a gente precisa fazer uma parceria ali. E se tem não de fosse, fornecedores também. E outros fornecedores. Não é assim, se são 600 pessoas diretas, tem mais umas 400 aí indiretas fáceis. Por quê? Porque era um projeto de grande volume, de uma magnitude sem pensar, de imagem mesmo para o banco e imagem para a gente também, né? E que naquele momento eu estava muito crítico, porque estava muito atrasado, muito atrasado. Precisava buscar... Quando me convidaram, eu falei, eu não vou, porque eu pensei a fim de carreira, né? Por quê? Porque muitas pessoas tentando entregar e não conseguia. Mas graças à parceria que eu tinha com as pessoas do banco, a gente conseguiu fazer. Ou seja, você precisou fazer alianças. Exatamente. No caso, você fez a aliança acordos para entender como que sair do outro lado. Eu disse, olha, gente, dá a mão aqui para mim, vamos junto que vai dar certo. E aí, lá naquela época, que a gente não falava em Agile ainda, né? A gente meio que desenvolveu uma metodologia Agile, obviamente do nosso modo. Colocou práticas ágeis, para a gente poder entregar um projeto daquela magnitude. E aí, no pensamento Agile, a gente já entregava projetos particionados, que naquela época não existia isso, Rodrigo. Então, não era a cultura, não né? era bem longe, né? Você imagina eu e o Banco Bradesco tentando pensar uma forma de entregar modular. Você entendeu? MVPzinhos. Uma coisa que aí às vezes fica... Às vezes não, eu diria que com quase que 100% das etapas fica difícil para algumas pessoas, algumas equipes e projetos colocarem uma solução dessa tão complexa no ar, porque quando você entra num jogo duro como esse, de ter um grande sistema, ou que não seja um sistema de um banco, 600 pessoas, mas que é um sistema corporativo, se você não conseguir levar as competências de arquitetura componentizada por serviço, ou algo que permita você ir chaveando a solução, você dificilmente consegue fazer uma entrega ágil. Com certeza. Você vai ter bloqueio. Então, você conseguiu usar essa questão da aliança, da comunicação, um modelo de arquitetura de tecnologia que permitia isso. Porque senão, como você vai entregar o produto continuamente ou por partes? É isso aí. Hoje, acho que é comum a galera falar, você sobe em produção desligado lá, chaveado desligado.
tá desligado, porque depois você vem conduzindo. Agora, como é que você fazia isso? Eu não sei nem se as ferramentas de colaboração facilitavam então, isso que eu ia falar né? para você, sobre as ferramentas. E era um tempo onde a gente não tinha cloud, né? Não tinha cloud, acho que o controle de versionamento era quase que uma Você imagina que a gente mística, criava né? os ambientes de dev, homologação, pré-produção ali, eram ambientes físicos. No que braço, realmente né? que tinha que criar mesmo aquele... Era uma Exato, réplica do tinha uma ambiente de réplica. produção, né? E assim, não podia errar. A gente não podia errar nem no ambiente de desenvolvimento. Porque a complexidade da nervura do nosso sistema... Só para você retomar um ambiente de desenvolvimento disso, você ia levar mais 3 meses. Você entendeu? Então, assim, todo mundo desenvolvendo em cima do nosso ambiente de desenvolvimento e a gente não podendo errar. A gente errou uma vez em tabelas, foi a maior crise que deu, assim, em desenvolvimento. Você imagina? Sim, porque parou todo o ecossistema. Você imagina o caos que era a nossa vida? A gente não dormia muito bem, não, sabe? E eu posso te falar, essa dor dos sistemas fortemente acoplados e tudo mais, ela existe até hoje. Tá? Existe. Eu sou seguro assim que existem diversas instituições. Os bancos são referências porque são tudo muito grande, né? Tudo seu tudo é máximo. Mas a questão dos sistemas fortemente acoplados, a galera dessa época que a gente acompanhou, né? Teve a época da arquitetura orientada por serviço. Quem não pegou aquela onda, quem falou assim, não, deixa pra lá, não vou fazer, tá tudo bem, hoje sofre demais. Porque, assim, foram quase 10 anos do hiato entre a construção organizada, a arquitetura por serviço, até você entrar no modelo de API, né? A gente estava fazendo exatamente isso, construindo a arquitetura orientada por serviço, tentando. Isso, e quem não fez, ou quem não tentou, hoje, assim, na boa, é mais fácil fazer de novo do que evoluir. Você vai ter um risco absurdo. Eu sei que a gente... E assim, o avião tava em voo, né? Exato. Então, a gente tinha que trocar pneu ali, ele em voo, não tinha como, né? Então, e assim, times que trabalhavam no legado ajudando na nova arquitetura também. Então, a gente trabalhou assim... Foram um ano e meio, né, esse projeto da nova arquitetura até eu sair. Ele continuou, né, por muitos outros anos, mas eu saí, eu fui para a IBM logo em seguida. Mas, assim, foram 18 meses ali de alta complexidade pra gente. Eu tinha, assim, sustos à noite. De sonhar mesmo com o sistema. Não parava, né? Não parava. Então, assim, foi um momento muito bastante complexo. Quando a gente tem essa DNA do engenhar e a responsabilidade, a gente sabe onde que o grau do impacto, né? Então, era um risco muito grande com impacto muito grande. Ou seja, porque a imagem do banco, né? Você não pode fazer nada. E fora a multa, né? Que tem multa de Bacen, inclusive, né? Sim. Por qualquer erro daquele. Então, foi bastante traumático mesmo. Mas, assim, do outro lado, eu entendo, assim, que foi uma época de ascensão para mim, pensando em carreira. Foi uma época que eu consegui fazer uma ascensão rápida, foi ligeira a minha ascensão, tanto financeira como em cargo, né? E acho também que foi um momento, assim, de aprendizado. Tem histórias hoje que eu vou contar... Eu não consigo contar algumas histórias, porque as que eu vivi no passado, lá no Bradesco, foram muito fortes. E aí eu falo, eu não posso deixar essas histórias de lado, porque foram muito significativas, né? Uma das coisas que eu gosto muito de conversar, e é um grande motivo de a gente tocar o Movencast, é levar essas histórias pra galera. E, assim, no seu caso, né, eu espero a gente ter mais 5, 6 encontros aí ao longo do tempo. Porque a gente tem história para ajudar e dar essas referências. Porque é muito explorado. Quem acompanha o Movencast vê que isso sempre passa. Quando você olha para trás, você fala, pô, agora eu tô entendendo como que foi e por que as coisas se juntaram. Porque tem algumas coisas que não são... Tem aquele momento que, assim como você passou a liderar, teve esse projeto que você falou assim, poxa, agora... Assim, era o vai ou racha, né? Você não tinha opção. Você não tinha opção de dar errado. Não. Legal, pô, saiu tudo conforme planejado? Não, mas aí a liderança tem o discernimento. Falar, legal, aqui foi, aqui não foi, e aí segue, né? Cálculo de risco, né? Eu acho que a gente aprende muito isso. Eu acho que a gente aprende também uma coisa muito interessante, que é a negociação, né? Eu não era uma vendedora de produto, nada de solução, mas eu aprendi a negociar com o banco os momentos, entendeu? Assim, tinha prazo e às vezes eu olhava e falava, cara, não vai ser no dia. Ou seja, você foi desenvolvendo habilidades que foram forjando e que certamente você leva eu uso para hoje. Essa questão de negociação, resolução de conflito, escutativa, tudo... Pensamento crítico, eu lembro né? que para mim foi uma mudança assim, sensacional quando a IBM foi a primeira empresa muito grande que eu trabalhei.
E aí, quando entrou nessa questão, que eu comecei a entender a dinâmica, porque, sei lá, fazer analogia, né? Eu era um corredor legal, corria pra caramba, mas faltava alguma técnica, alguma coisa. E isso, quando eu comecei a ver, eu falei, agora, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho. É isso aí. E eu acho que essas habilidades são dicas legais, né? Eu dou a dica para quem tá acompanhando. Preste atenção quando ela tá falando dessas habilidades que foram chave, porque elas se repetem. Hoje o mercado sente muito falta de alguma dessas habilidades. O pessoal fica muito ligado em talvez as temáticas mais específicas da carreira. Aquela carreira, você aprende em algum lugar no livro, mas essas de atitude e comportamento, né? E aí, quando você foi para o mundo da consultoria, que eu te conheci na perspectiva já, você cuidava aí de algumas contas e tal, aí depois da IBM você continuou nesse mundo, como foi a transição? E conta um pouquinho para a gente dessa transição e o que você faz hoje. Qual que é o seu foco hoje? Ótimo. Então, depois da IBM, eu fui para a Microsoft, né? E aí eu fui para um mundo novo, uma descoberta. Foi ali uma virada de chave para mim, porque quando me convidaram para fazer parte do time da Microsoft, eu até falei pro VP, eu falei, tá doido? Eu falei, eu não conheço infra, eu sou do mundo de application e data, né? Então, assim, eu nasci application e data, eu não sei fazer outra coisa. Ele falou, não, cloud é outra coisa, cloud é serviços. Então, assim, a gente precisa de uma pessoa que saiba falar de serviço que nem você fala, né? E a parte de infra ali, de plataforma e tal, é coisa rapidinho para você aprender. Então, para mim, foi uma virada de chave mesmo, porque a hora que eu abro o workload do Azure e olho lá, 512 serviços, eu lembro até hoje, 512 serviços, caraca. E assim, uma linguagem diferente, para mim, uma linguagem nova, porque plataforma não era nada parecido com o que eu fazia. E era um momento que todo mundo descobrindo, né? O plataformas a sério, esse monte de API. E para mim, não tinha nada. Mas aí eu fui aprender. E foi muito legal que eu cheguei no momento de transformação da Microsoft, transformação digital da Microsoft. Ela estava em transformação. Ela estava em transformação. Né? Então, ela não estava mais vendendo SKU, ela estava vendendo serviços. Ela estava mudando o portfólio. Exatamente. Né? Essas grandes, elas saíram rapidinho disso que elas olharam. Falaram, opa. E aí, a grande transformação, o primeiro case de transformação digital da Microsoft foi ela mesma, né? E eu tô chegando nesse momento. Então, aí, eu aprendo a jornada de transformação, né? Eu tive a minha jornada de serviços lá com o Banco Bradesco e com a IBM, mas depois eu venho nessa jornada de transformação digital. Então, vou conhecer o mundo cloud, vou conhecer nuvem privada, pública, e vou conhecer como é que eu uso dados e aplicação agora como serviço nesse mundo. Ou seja, as coisas estão se juntando. Estão se juntando. Ou seja, aí, a sua carreira, ela não é por hiperespecialização. Ela é plural. Plural. Não quer dizer que você não conhece profundamente os itens, é isso né? aí. Porque eu sei como funciona, mas assim, você não tá agarrado num tema só. Então, isso é importante. Isso eu falo também. Nos meus projetos de mentoria eu falo muito isso. A gente tem que se acostumar agora nesse mundo que a gente tem que aprender rápido a não ser tão especialista. A gente tem que ser generalista. Mais generalista do que especialista. Você entendeu? Por quê? O generalista, ele consegue ter uma visão 360. Eu consigo olhar a transformação digital e entender. Cibersegurança. Não é porque eu não sou de segurança, eu não sei. Mas você não pode negligenciar essa informação. Por quê? Porque application em dados tem cibersegurança, né? Tudo tem. Como é que eu vou negligenciar? Só que eu não sou especialista em cibersegurança. Mas aí é a hora de você ter a sua rede de relacionamento. Isso. E saber... talvez assim, falar, chegou a hora de eu ativar um especialista de domínio, rede. É isso aí. Porque do tipo assim, financial service, né? A Ivone conhece tudo de banco. Conheço, sei muito, porque atuei mais de 10 anos ali atendendo banco, né? Conheço bastante, mas tem coisa que eu não tive nas minhas mãos no banco. Então, assim, vamos falar de segurança no banco. Eu não atuei em segurança, você entendeu? Então, assim, aí eu tenho que ativar quem? Minha rede. Se tem um projeto pra gente falar de segurança, a gente vai acionar a nossa rede. E aí, imagino que o estudo contínuo faz parte, Faz parte, é total, né? E aí eu fui pra Microsoft fazer essa transformação minha, né? Porque eu tive que conhecer plataforma, ou seja, você já estava bombando na carreira, aí você falou assim, ok, vou para uma coisa nova, sair da IBM uma gigante, para a Microsoft uma gigante, e começa... E uma empresa... Você recomeçou. E empresas diferentes, né? A cultura deve ser totalmente diferente. Na IBM, super matricial e enorme, né? Na época que eu estava lá, era 160 mil funcionários, né?
A Microsoft é uma empresa pequena, enxuta, né? Não é uma startup, mas é uma empresa menor ali. Uma outra cultura, outra sem dinâmica. essa hierarquia toda matricial que a gente tinha ali. Então, era diferente, muito diferente, né? Essa adaptação foi diferente. Então, assim, esse nosso lado de ser resiliente, da gente ser flexível, que a gente vai desenvolvendo com o passar dos nossos anos, da nossa experiência, é importante também, né? Eu comento que quando eu saí da IBM, eu saí outra pessoa, outro profissional. É isso Porque, mesmo. e eu acho que a maior benefício que eu tive de passar pela IBM foi eu poder modelar, copiar, entender características positivas dos profissionais. Nossa, bem Porque melhor. tinha Uma escola, né? tinha, assim, como toda empresa grande, você vai encontrar, você pega em qualquer banco, você acha a melhor aplicação de uma tecnologia e a pior no mesmo lugar. Mas aí eu olhava assim, eu falava, poxa, cara, tô entendendo. E aí fui entendendo novo. Eu acho que foi uma experiência bem boa, assim. Por isso que é legal que a gente acabou entrando bastante a falar dessas habilidades e tudo mais, porque ajuda a moldar. Tira as pessoas de alguma situação de risco, coloca elas em oportunidades, né? Não tem o medo, a descoberta. Eu acho que a gente... Quando algo é novo, às vezes é novo para todo mundo também, né? Aí todo mundo aprende junto, né? Eu acho que transacionar por várias empresas, para mim, eu acho que trouxe isso, sabe? Colocar dentro da minha mochilinha de experiência um pouquinho de cada uma delas, entendeu? Então, assim, a Capgemini, para mim, eu comecei em CPM, né? Então, era uma empresa familiar. Sim. Com um pouco de acionistas do Banco Bradesco, mas era uma empresa muito brasileira, né? Era uma empresa diferente, com processo brasileiro, né? As coisas funcionavam de um jeito muito familiar. Na sua opinião, por exemplo, se você tem uma linha de atuação, você tem certas habilidades e certo mindset, você acha que essa mudança de modelo é impedimento ou, na verdade, é uma ferramenta positiva para poder navegar nisso tudo? Então, é muito diferente a cultura, tá, Rodrigo? De uma empresa... Quando eu saí da Cap, ela tinha acabado de fazer a aquisição da CPM Brax já. Então, estava chegando a cultura francesa dentro para nós, né? Para nós que éramos CPM Brax, estava chegando. Então, eu não senti tanta internacionalização. Porque na hora que estava chegando, eu saí e fui para a IBM. Aí eu chego numa IBM gigante, numa cultura extremamente americana, né? E uma cultura muito diferente da que eu vinha. Então, os primeiros meses, para mim, foi bastante sofríveis, sim. Foi bastante... Essa gestão da mudança foi necessária. Foi muito difícil, porque, assim, eu tinha um acesso diferente, né? Então, assim, na CPM Brax, até pela minha importância nos projetos, eu tinha acesso direto ao presidente, né? Então, assim... Tudo que eu tinha de queixa, o presidente estava sabendo, porque chegava nele. Ou você tinha um fluxo que ajudava o jogo. Ajudava, você entendeu? Na IBM do tipo, quando diferente. Então, do tipo, quando tem as alçadas e tal. E tem formalização, e tem carta, e tem não sei o quê. O que não quer dizer que é certo ou errado. Não, quer dizer que não é a cultura, isso. né? Cultura, exatamente. Na cultura não tem certo ou errado. Tem uma cultura e tem um modo Hoje a CAP deve estar assim, você entendeu? Porque hoje está internacionalizada. Mas, assim, na época, por exemplo, para esse projeto, eu consegui entregar o projeto, foi graças a ter a parceria, inclusive, do presidente da companhia. Claro, que aí ele me deu carta branca, ele falou, Ivônia, você tem carta branca. Põe a máquina, como a gente fala às vezes, põe a máquina para funcionar. Eu falei, eu não vou conseguir entregar. Foi isso que eu falei para ele, eu não vou conseguir entregar. Ele falou, não, você vai. Eu falei, como que eu vou conseguir? Ele falou, porque você tem meu apoio. Você vai ter carta branca. Então, assim... Eu brinco que a carta dourada. Assim, pode contratar, pode mandar embora, pode aumentar salário, pode pegar dinheiro. Foi assim, mas nós vamos entregar. Bacana. Obviamente, ele me conhecia, sabia o meu jeito, né, de gerir, né? Ninguém recebe uma missão dessa sem me conhecer, sem né? habilidade. Seria exato. Mas, simplificar assim, demais, né? É uma mudança, né? Então, assim, acho que a gente ter essa flexibilidade para a gente entender as culturas é importante, porque a cada mudança de companhia que a gente faz, a gente tem que entender cultura, tem que tirar né? uma selfie, entender. Tem que chegar lá, porque fazer um raio-x. Pode derrubar, exatamente. E o que você está fazendo de novidade? Então, aí... Você mudou o foco para uma outra área, menos empresa, mais gente? Então, 2019, um ano antes da pandemia, eu tive uma perda super grande. Eu perdi meu pai. Meu pai era meu chão. Aquela pessoa que me deu o direcionamento. Eu acho que o ser humano que eu sou hoje é graças ao meu pai. Meu pai tinha visões da minha carreira, sabe assim, ele...
Tava junto ali contigo. Ele projetou muitas coisas que eu fiz, sabe assim, estudo, educação, tal. E ele tinha sempre isso, né, na minha cabeça. Ele falava, olha... Ele era do mundo da tecnologia, assim? Não, meu pai era um executivo, mas de outra área. Mas estava antenado. Mas estava antenado. E aí ele falava assim, mulher, nesse mundo seu, tem que estudar. Ele falava isso pra mim. Que a hora que eu escolhi tecnologia, ele falou, caraca, vai ser complicado pra você. Porque é um mundo menino. Você vai chegar lá na faculdade, você já vai sentir. Não vai ter mulher. E não tinha mesmo, né? Quando eu fiz a faculdade, terminei em 2006, tinha de 40 pessoas na sala, tinha 2 meninas. Então, na minha tinha 3, eu e mais 2. Eu não sei, espero que hoje seja bem mais tranquilo isso, mas era assim. E meu pai já tinha isso na cabeça dele. Falei, então, você só vai conseguir demonstrar sua competência e colocar seu pé ali, seu protagonismo se você estudar. Então, estuda, rala, mulher, rala pra você conseguir. E aí, em 2019, ele faleceu, né? E aí, eu comecei a estudar um pouquinho. Um mentor meu falou assim, cara... Por que você não transforma a sua mentoria que você faz nas empresas em algo monetizável? Vai ganhar dinheiro com isso, que você faz isso muito bem. Você entende bem de gente, entende bem de tecnologia e já tem bastante experiência de mercado para você poder ajudar as pessoas. Aí veio aí você falou, deixa eu pensar. Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tenho experiência. Eu tenho das empresas. Eu fui mentora na IBM, fui mentora na Capital, mas não é isso. Eu preciso estudar um pouco mais. Aí eu fui fazer neurociência. Peraí, pausa tudo. Você foi fazer o quê? Neurociência. Sim, na dúvida eu vou fazer neurociência. Falei, cara, eu vou estudar comportamental, como é que funciona o cérebro humano, para eu poder aplicar isso nas mentorias. Ou seja, você começou a aplicar um modelo de engenharia. Vou começar a entender. Exato. Vamos por partes. Porque, vou entender os faz uma componentes. faculdade de tecnologia, faz uma pós de tecnologia, faz um mestrado que não é tecnologia, mas eu uso a inteligência artificial no mestrado, faço MBA em gestão porque é importante, e aí eu falei, vou estudar neurociência, não tô fazendo nada mesmo, né? Nossa, que legal. Aí eu fui estudar neurociência, para entender comportamental, entender como é que a gente faz neuroplastia, como é que a gente cria hábito. O que é neuroplastia? Ó, contou uma palavra aqui. Ou eu não sei, o que eu não acho que a pessoa não vai saber, é a hora da câmera. Conta pra galera o que é neuroplastia. Neuroplastia é o nosso poder da gente transformar aquilo que a gente aprende em algo que realmente a gente vai usar. Então, assim, do tipo, o cara não nasceu para ser líder. Mentira. Isso aí é ensina ele, né? ensina que ele vai ser líder. Neuroplastia. Não quer dizer que ele vai ser o líder que você quer, né? Mas ele vai ter uma... eu não sei nadar, então eu nunca vou nadar na minha vida. Não, cara, vai treinar, vai fazer natação. Neuroplastia. Aí você começa a materializar... Você entendeu? Eu vi ontem você postando alguma coisa assim. Não sei o que, Don, ready? E tinha training, tava waiting. Não era isso? Então, eu botei, esse a gente usa neuroplastia. Aí eu fiz foi legal isso aí ontem que eu fiz Eu vi. Uma brincadeira que eu coloquei comentado, como se fosse um código comentado. Isso foi meio... Eu gosto de, nas minhas postagens, pôr uns easter eggs, assim. É inusitado, é legal. E aí, de repente, alguém comenta... Você viu que chama atenção, né? Chama atenção. Exato, mas aí quando alguém comenta algo, aí eu falo, ok, entendi. Por exemplo, você percebeu. Aí eu falo assim, tá, já... Por exemplo, agora já tem um raporzinho, entendeu? Eu falei, se ela entendeu, ela provavelmente tá numa vibe que eu então, a mesma frequência. Eu entendi, e nesse projeto que eu faço hoje, a parte do training me chamou atenção, né? Eu colocar, né? Então, assim, a neuroplastia a gente vai usar exatamente para isso, para a gente treinar aquilo que a gente acha que não tem capacidade de fazer. E aí acaba materializando a Por muitos anos, no mundo corporativo, a gente entendia que soft skill a gente não treinava. Quantas vezes a gente escutou isso? Né? Era quase um paradigma, quase um dogma já é algo determinado, né? Hard skill a gente treina, o cara vai pra universidade, vai pra não sei o que, treina. E ao contrário, né? Quem trabalha com gente sabe que a maioria do problema / desafio, não vou dizer problema, acho que é uma palavra muito forte, mas o desafio é a falta de skill. Os gaps, né? São falta na verdade, de skill. acho que tem os dois problemas. Acho que a galera nova, principalmente, entra com muito déficit técnico, assim, absurdamente. Pode ser faculdade, pode ter o que for, assim. Eles saem despreparados para executar a carreira que eles escolheram. Eu acho que a universidade está muito distante do Cara, mundo corporativo, né? Eu acho que pelo menos 10 anos. Eu acho. Assim, ou mais. Tem uma faculdade só que eu acho que tá numa linha boa,
que eu vejo que tá formando uma galera bem ok, assim, que eles têm a dinâmica diferente, aula diferente, faz meetup, faz não sei o que, faz não sei o que lá, e tá atraindo a galera. De resto, assim, ó, Tá muito tradicional, né? chega para começar a trabalhar, não sabe a base. Não sabe. Não isso sabe a mesmo. base. E aí, Eu aí é posso falar isso, desafiador. eu posso falar isso com proficiência porque eu fui mais de 11 anos professora, né? De universidade pública, Sim. né? E assim, a minha briga diária era exatamente isso. Como é que eu me aproximo do mundo corporativo? Se você pegar um profissional formado hoje em áreas de tecnologia, formado, de faculdade, e você entregar uma folha em branco para ele para pedir algo, vai bugar. E, desculpa eu entrar, é porque eu tô me sentindo muito confortável na nossa conversa. Grande parte do boom da ocorrência de burnout é devido às pessoas atuarem em funções na qual se espera dela uma atividade que ela não tem condição técnica de executar. Mas, Rodrigo, E aí um papel de treinamento começa a surgir na empresa, um papel de busca e desenvolvimento começa a surgir na empresa, porque se a empresa não conseguir suprir essa necessidade, ela acaba tendo um turnover e não consegue desenvolver o talento. Então aquela joia que ainda está para ser lapidada, acho que as empresas vão ter que dar esse trabalho final. Mas aí tem uma outra perspectiva que nós como pessoas que estamos no mundo corporativo, a gente precisa estar sempre pensando. Tem um lado aí que eu acho que é muito interessante, vou trazer isso de novo para reflexão, que é a questão a nossa área, ela não é homologada. Isso. Ela não é uma área credenciada, né? Então, assim, o cara fez turismo, não estou denigrindo isso, tá? Mas um dia ele vai lá e faz um curso de programação e fala, cara, eu vou para tecnologia, né? Aí ele vai ser programador. E tudo bem, aprendeu e tal. A pessoa tem que ir para cima. Exato. Okay. Mas o ponto é a falta de regulamentação disso é que faz isso daí. Porque hoje a mentalidade das pessoas quando vão para tecnologia é o dinheiro. Sim. O pessoal de tecnologia ganha dinheiro. Exato. Você isso entendeu? há mais de 25 anos, então, né? Aí o que eles falam? Eles falam assim, bom, o pessoal de tecnologia ganha dinheiro, não ganha? Então, eu vou fazer tecnologia. Aí eu não tenho aptidão, eu não tenho talento para isso. Tem demanda. Tem demanda necessária, tem claro aptidão. Que tem. A pessoa acho que está no direito de mergulhar para tentar, só que assim, vai quicar, vai ter desafio. Vai ter desafio. E aí, enfim, isso mostra uma deficiência que a gente tem como vamos dizer assim, estruturação do país mesmo, né? É isso aí. E aí, quando você descobre essa parte da neurociência, você começa, então, a fortalecer o lado de pessoas. Aí, quando eu faço neurociência, eu falo, bom, eu não vou fazer só neurociência, né? Vou estudar um pouquinho mais. Eu gosto de estudar, tá, Rodrigo? A minha fala sempre foi baseada em estudo, né? Aí eu fiz psicanálise, tá? Me formei psicanalista. Fiz um pouquinho de PNL, estudei algumas coisas de comportamental mesmo. E aí na época veio a pandemia, no próximo ano veio a pandemia, e aí todas as universidades começaram a abrir online. Aí eu aproveitei e fiz aquele módulo Universidade da Felicidade lá em Harvard, online. Então eu aproveitei para estudar isso daí também e entender como é que funciona a gente ser feliz no trabalho também, né? Dali eu tirei algumas metodologias que eu tropicalizei para o meu mundo, para o nosso Brasil. E aí eu comecei, falei boca a boca, um trazendo o outro. E assim, hoje eu tenho por semestre mais ou menos 50 mentorados monetizados. Você faz a mentoria de 50 pessoas. 50 profissionais. E aí algum tipo de cargo, como que é? No começo eu pensei em fazer mentoria somente para as mulheres de tecnologia. Meninas engenheiras, blá blá blá. Aí eu até consegui, né, um público assim, mas aí começou a vir os meninos engenheiros. Aí a reputação começou a aumentar e... Vieram os executivos. Hoje eu tenho executivos, assim, CEO de empresa que faz mentoria comigo. Acho sensacional. E aí, assim, tem gente fora do Brasil fazendo mentoria comigo também. E aí as empresas me contratam também para fazer esse projeto de mentoria. Então, tipo, tem uma camada que vai ser líder na próxima temporada. Então, eles me chamam para fazer a mentoria de liderança para o próximo nível deles. Chamam para fazer treinamento de financial service, chamam para fazer treinamento de liderança, mas no olhar mais negócio. Como é que eu concretizo isso? Não, menos teoria e mais execução. Como é que eu levo esse discurso lá para o banco? Como é que eu trago isso para a realidade? Isso, exatamente. Então, eu acabei migrando um pouquinho assim. Você acha que esse é um outro desafio também? Que a discussão em torno de uma temática ou de uma
especialidade técnica, às vezes se transforma maior do que propriamente na resolução do problema. E isso é um caminho que o pessoal que está em casa tem que entender que precisa mudar. Precisa. Tipo, não adianta se ficar discutindo muito a tecnologia que nós vamos usar ali, né? Vamos, loop de, por exemplo, no agilidade tem muito disso. Isso, aquilo. Focar mais no problema, colocar o problema no centro. Eu acho que tem um negócio que eu gosto de usar muito, que é o ouvir mais, né? Eu acho que quando a gente vai no cliente, a gente escuta mesmo a dor dele, a gente volta para casa com uma lição diferente. Agora, quando você chega lá já querendo resolver um problema que você nem sabe que se tem aquele problema, já leva os PPTs tudo pronto pro cara, dificilmente você vai descobrir a dor dele. Você entendeu? Eu sinto que teve pelo menos na frente da parte do mundo ágil, eu acho que teve uma confusão entre ser consultor e ser um treinador / professor e tal. Porque a galera, dada essa dor que a gente falou, tinha muita demanda, e a galera começou a entrar, era uma necessidade, continua sendo, vai ser para sempre. Mas aí entrava e falou assim, legal, é novo para todo mundo. Aí começaram quem pouco aprendeu, tentar ensinar, que aí pouco aprendia, entrou num vórtice, e a dor real da empresa, que era ter um cadastro unificado, ter uma experiência diferenciada, personalização e tudo mais, foi ficando. E as empresas falam assim, cara, tô gastando milhões nessa parada. É perfeito, Rodrigo. Perfeita aí colocação. Aí você dá porrada no que tá em volta. É isso fala assim, mesmo. Pra que eu preciso disso? É isso mesmo. E aí começa a vir a foice, né? É isso mesmo. Bem cortando. É isso mesmo. Tá. Deixa eu fazer uma provocação aqui. A gente tem uma parte aqui do nosso podcast que a gente brinca aqui, vai aparecer na tela. Vamos pedir ajuda do Rafa? Vai aparecer na tela aqui um grid, aqui, uma matriz de temáticas aí que a gente pensou um pouquinho antes, conhecendo o seu perfil. E aí vamos debater. A gente não precisa aprofundar demais, mas a ideia é a gente faz um sorteio aqui e aí a gente bate um papo sobre o tema. Perfeito, vamos lá. Nessa? Vamos, com certeza. Vamos lá. Sorte aí, hein, Rafa? Transformação do modelo de negócio. Bem, a gente tocou esse ponto aí que foi uma chave aí, né, dentro da sua jornada. Como você vê a questão de preparação das empresas em transformar o modelo de negócio? Que é não só apenas adotar, por exemplo, a tecnologia, um novo modelo de mindset, mas eventualmente de pivotar um negócio, tá indo numa linha de produto e para outro, de sair, por exemplo, né, de um modelo mais verticalizado para um modelo matricial. Como que você vê isso, essa questão aí atualmente? Eu acho que a maioria dos executivos, eles estão se perdendo um pouco, Rodrigo, na questão de pensar muito em tecnologia e processo, quando eles estão fazendo essa pivotagem, e esquecendo do principal, do pilar ali, que é a cultura. Então, quando a gente vai pivotar, transformar o nosso negócio, eu brinco todos os dias com os executivos, olha só, a gente não transforma o negócio com o mesmo pensamento. A gente precisa mudar o pensamento. Então, cultura, né? Então, antes de tudo, o meu conselho, né, quando eu estou fazendo a mentoria para os executivos, é exatamente isso. Vai transformar negócio? Quero criar uma business unit de cloud. Legal, né? O cara era fazia managed service de net, né? E hoje ele quer fazer cloud. Bacana. Só que a primeira coisa é mudar a cultura, né? Então, vamos escrever qual cultura que a gente quer a partir do momento que a gente vai transformar. Então, nossa cabeça precisa ser mudada. E será que as pessoas que vão estar com a gente, elas estão a fim de mudar a cabeça dela? Aí você disse assim, a questão da cultura, definindo aí os ritos, práticas de governança, modelo, propósito. Você traz o propósito junto com a cultura. E aí você falou assim, aí as pessoas. Aí talvez você não pode ter vamos ser real aqui, pode não ser as mesmas pessoas, ou essas pessoas precisam se desenvolver para chegar até lá. Ela pode, às vezes a gente precisa fazer reskilling delas, às vezes precisa fazer um upskilling, e às vezes isso é todo um trabalho que um consultor, né, uma pessoa que tem uma carreira de consultor, não precisa ser um consultor, mas que presta serviço com atividades de consultoria, é o que faz, é isso? É o que faz, exatamente, é o que faz. Mostra esses caminhos. Faz todo esse caminho, cria, né, na verdade, esse plano, né, pro cara, falar, vamos fazer um assessment de todo mundo e vamos entender. Esse daqui dá para fazer upskill, esse dá para fazer reskill, esse dá para remanejar para outra área, né, e esses daqui... Sobrou. Acontece, né? Acontece, você entendeu? Você fez um comentário sobre assim, olha, muito focado em tecnologia. Eu queria fazer uma observação, aí você desdobra sobre esse tema.
99% dos projetos das empresas hoje caem em tecnologia, né? Então a gente acaba vendo um boom muito grande em todas as temáticas, tudo que for necessário para diminuir essa enxurrada, né? Então é um gargalo, a tecnologia Sim. é um gargalo. Aí a gente tem movimentos que são os movimentos tech da vida, onde você tem as empresas se tornando empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros, empresas de tecnologia que oferecem serviços logísticos. Ou seja, a gente vê, né, os gigantes estão fazendo isso, eles querem ser uma empresa de tecnologia. Você acha que dentro dessa reformulação do modelo de negócio, a tendência de todo mundo ser tech é uma tendência que está no mercado? Você acha que isso é momentâneo, que não é bem assim? Qual que é a sua visão? Eu acho assim, teve esse boom, até um tempo atrás a gente falava muito, vai ter um gap danado de profissionais de tecnologia, aí todo mundo começou a tentar fazer essa conversão, né, vir para a área de tecnologia. Por incrível que pareça, a geração Z, ela não quer tecnologia. E eu tenho uma menina lá em casa da geração Z, tá? Quando você faz uma pesquisa assim por cima para entender para onde eles estão indo, a turma toda está indo, eles estão indo para a saúde, que é o boom da geração Z. A geração Z quer trabalhar com saúde. E Você fala saúde, bem-estar, medicina, toda essa nutrição, área. Sabe? Fisioterapia, toda essa área de saúde. E tecnologia, mínimo foram fazer tecnologia. Sem brincadeira, acho que tinha uma pessoa que foi fazer engenharia da computação. Da turma. Eu acho curioso isso. Você entendeu? Então, assim... Acho um risco, na verdade. Esse gap que a gente já sentia lá por falta de pessoas bem formadas, a gente vai ter um gap pior, de pessoas que não se formaram, não vai ter gente formando. Né? Você entendeu? Então, assim, a geração Z, e acho que já tem até um estudo em cima disso, eu vi em alguma coisa, a geração Z é um time de pessoas que não quer estudar tecnologia. Eu brinco que eu tive uma vamos assim, facilidade na minha vida por ter sido desenvolvedor, mas comecei em 96. Nossa, como eu ia me divertir se eu fosse desenvolvedor agora. Então, ia Cara, ser, galera, assim, ia ser mais emocionante. As pessoas, olha só, o pessoal de tecnologia que eu conheço, que eu reconheço que é a pessoa que tem uma competência diferenciada, que tem futuro, a maioria deles, pelo menos, vou colocar um pareto aí, uns 80% não trabalham mais pro Brasil. Não. Trabalham de casa, onde quiser. E assim, tem amigo meu que é desenvolvedor que ganha 40 mil reais. É isso aí. Por quê? Porque ele faz algo que autônomo, não é nada né? ciência do foguete. É autônomo, né, também, né? Ele é um nômade. Ele é aquele lance do nômade digital. Vamos pro próximo item? Vamos? Vai sortear de novo? Vamos sortear aí. Ai, meu Deus. Aperta aí. Compliance. Esse termo é um tema, acho que bastante importante, né? Quando a gente faz esse monte de transformação, toca diversos espectros aí da empresa, a gente tem que estar aderente aí em conformidade com as questões corporativas. Qual que é a sua visão? Quando você faz as suas mentorias, você passa essa visão para os mentorados? Como que você vê esse tema crescendo aí nas empresas? Compliance é um tema que a gente que trabalhou sempre em grandes empresas multinacionais, pra gente sempre foi um tema quente, né? A gente sempre teve um compliance altíssimo, né? É muito difícil a gente trabalhar em empresa como uma IBM, uma Microsoft, uma Capgemini atender o Bradesco e não ser compliance, né? Hoje eu acho que esse tema tá mais em voga ainda, porque a gente tá falando da inteligência artificial, né? Sim. A gente precisa mais do que nunca falar de compliance, né? Então, fazer a revisitação das políticas de governança. LGPD também, né? LGPD, tem a questão, tudo. Banco Basileia. Então, precisamos fazer toda essa revisitação e a gente atender todas as políticas que a gente precisa implementar, né? Na sua visão, assim, imagino que tem compliance externo, né? Alguns que você comentou. Mas, por exemplo, quando você cria aquela visão que a gente falou na transformação do modelo de negócio, define regras e políticas internas. A cultura de governança para manter o compliance em relação àquele estabelecido. Você vê que a galera segue ou criamos e vamos ver no que dá? As grandes seguem. Agora, nos meus projetos de mentoria, as pequenas não seguem. Eu percebo que não segue. E aí toma porrada depois. E aí eu venho batendo na tecla assim, quer vender a sua empresa? Então tem que ter compliance fortíssimo. O que eu costumo falar, não sei se você concorda, assim, independente se você vai vender, eu entendi claro, mas independente se você né? vai vender ou não,
Eu acho que você tem que atuar como se você fosse vender ela amanhã. É isso aí. Todos e se os você dias. não vendeu, é um fator de decisão individual, Mas societária. o compliance é fraco, viu, Rodrigo, nessas empresas, nas menores. Numa próxima bate-papo nossa, eu vou colocar um item aqui assim, chamado governança corporativa. Ah, isso é legal. Que eu acho que governança corporativa é um tema que dá pra gente ficar aqui gigante. Você viu como eu tô escrevendo, né, sobre governança? Isso, às vezes eu gosto da referência de grandeza, mas são achismos, assim, ó. Eu acho que menos de 5% das empresas no Brasil tem governança corporativa. Exatamente. E as que têm fazem muito orientado em custo e não nas políticas e modelos de referência geral, né? É isso aí. Para data, analytics e assim por diante. Rafa, vamos ver aí qual que é o próximo tema, hein? Estamos estreando esse modelo. Você está curtindo? Tô curtindo, adorei. Vamos ver. Gestão de pessoas. Esse tema nem é muito importante, não, né? Não é. É de menos, né? No pilar lá, tecnologia, processo, pessoas é o menos importante. No passado a gente fazia assim, né? Do pessoas, né? É. E aí você tem, quando eu digo você, né? O cenário hoje é completamente diferente. Eu acho que nem é desmerecendo o processo ou ferramentas, mas a gente sabe que tem o pêndulo, né? Vai mais para cá, vai mais para lá e assim por diante. Como está essa parte de gestão de pessoas? A gente tem um momento de bastante questão de conflitos acontecendo, dinâmicas diferentes, expectativas diferentes. O que você percebe aí quando a galera fala assim, olha, precisava de um auxílio seu nessa parte de gestão de pessoas? O que eu percebo é assim, vou usar uma palavra que é triste, mas eu vou ter que usar. O mundo corporativo está doente. Está doente. Porque a gente tem líderes fracos, né? Que não sabem lidar com pessoas. Eu brinco muito com a palavra gente, não sabe tratar gente, né? E aí, a maioria dos projetos de mentoria, quando chega para mim, são pessoas com burnout, querendo ir embora da empresa porque não aguenta mais o seu chefe. E essa é a palavra, não é líder, é chefe. Então, assim, o mundo corporativo está muito doente. Por quê, Rodrigo? Porque em algum momento da nossa carreira, a gente chegava líder de pessoas por meritocracia. Você ia subindo, pá. Você chegava um dia líder. Ninguém ensinou você a ser líder de gente. Eu, quando fui ser líder desse mundão todo, ninguém tinha me dado aula de como que eu fazia a gestão dessas pessoas, né? A gente meio que aprende na raça. Se a gente tem um lado que a gente consegue entender e a gente quer se aperfeiçoar, a gente vai, né? Mas nem todos são assim. Tem gente que chama pessoas de recurso, né? Aí eu olho e falo assim, gente, como é que o ser humano que está trabalhando comigo, que precisa entregar, precisa fazer boas entregas, eu mal consigo fazer um one-on-one com ele, onde eu faço feedbacks sinceros com ele, genuínos, que eu penso todo dia na melhora dele, né? Eu falo, cara, isso tá legal, mas vamos ser diferente, você entendeu? A gente teve uma onda muito grande, né, da mudança do departamento de RH, né, para gente e gestão, né? Foi gente e gestão, como lidar com gente e como fazer gestão. Eu acho que tem bastante... Eu acho que a liderança hoje, que a gente tem hoje, atual, contemporânea, é uma liderança que não teve seu desenvolvimento como líder. Então, assim, às vezes não é nem culpa deles, tá? E muitos estão me procurando, graças a Deus, para fazer esse desenvolvimento. Ou seja, tem um gap aí, uma oportunidade. Isso aí. Queria convidar a gente para fazer mais 2 itens e depois, na sequência, você dá dicas legais para quem... quiser se inspirar em você. Tá bom. Vamos ver mais 2 itens, então? Vamos lá, Rafa. Vamos sortear. Analytics Insights. Bem, aqui a gente cai inevitavelmente num dos itens que são a transformação do mundo hoje, né? Junto com IA, junto com a transformar nossa empresa em data-driven, né? Exatamente, era aí que eu ia chegar, né? Que é a gestão data-driven, né? Ou a gestão orientada por dados. Conta aí para a galera um pouquinho o que é ter uma gestão orientada por dados, qual é o cenário que você vê e se nós de fato estamos preparados, principalmente na ótica do seguinte: se eu vou fazer uma gestão orientada por dados e principalmente na parte de metas, nossos líderes que têm o desafio com pessoas e até as pessoas que estão nesse time, elas estão preparadas para fazer uma gestão orientada por dados e ver com clareza que, por exemplo, elas não vão alcançar a meta ou que a meta não está alcançada, isso numa perspectiva de entregas e tudo mais. E na outra, em relação a uma outra pergunta que eu faria,
em relação à qualidade, né? A oferta, a organização. Você já tocou isso um pouco atrás. Mas enfim, Data Driven Company. Sonho ou realidade, né? Ó, tem o clickbait, né? Data Driven, sonho ou realidade. Eu acho que a gente ainda está no sonho, né? Se a gente rodar um assessment de maturidade, a gente vai encontrar todo mundo ali no comecinho ainda, tá? A gente ainda tem empresas ainda muito celular, olhando dados para ela e não dados como um todo. Ou eventualmente numa jornada, assim, ó, que aqui eu sou... Isso, pouco democratizada, né? E ainda numa teoria muito de achismo, você entendeu? Então, eu não tô focada em ser analytics, nem ter insights disso. Eu acho, eu sempre tô achando, né? Tá teoria baseado, do achismo. Tem um analytics um pouco do descritivo, né? Meio do passado. Exato. Eu fiz com dados muito ruins, eu fiz um né? comentário, a gente vai receber nos próximos dias o Jefferson Santana, ele é diretor de inovação. Eu conheço o Jefferson. Ele tá na Apvida, ele era da Azul, ele foi da Movida e tal. Sim. E ele tá bem ativo na rede social, ele fez uma postagem falando sobre dados, aí eu comentei para ele assim, eu acho que por mais que existam as ferramentas e plataformas, o brasileiro gerencia a empresa na heurística. É isso aí. Não, é o achismo. É o mesmo. achismo, a heurística total. É o achismo. E raramente usa isso como o dado como uma tomada de decisão. E é preocupante, o Rodrigo, para nossa área, porque assim, a inteligência artificial ela vai funcionar a partir do momento que a gente tiver um analytics bom. Na hora que a gente tiver dados limpos, né? A gente tiver dados estruturados. Porque a inteligência artificial ela foi democratizada, mas por conta da cloud, né? Então, ela foi democratizada, mas... E os dados? Você entendeu? Os dados não estão democratizados. Você entendeu? Sim. Ele não está... Dados que a companhia toda enxerga o mesmo dado, né? Fazendo transformações, a coisa que eu mais me assusto é a quantidade de empresa que tem trocentas pessoas para fazer a parte de gestão de dados, fazer PowerPoint de apresentação para reunião. Geralmente eles têm ferramenta Tableau, Power BI, Excel. SAS, Excel, tem tudo. E a galera não tem aquele treinamento, aquela vivência para de fato usar os dados aí como diferencial. É isso aí. É triste, mas a realidade é sonho. Mas para quem está em casa... Isso onde a gente fala que são uma dores, oportunidade. E assim, somos experientes de mercado, a gente está dando dica aqui. É oportunidade. Se a pessoa pegar esse quadrinho, ó, galera, dica, ó, pega o quadrinho aqui, ouve o que a gente está conversando e o que a Ivone está colocando. Atrás de cada tema que é uma oportunidade. É isso mesmo. E vamos pro último sorteio? Vamos. Vamos ver lá. Qual que é o último item? Opa! Ai! Como assim? Ó, como saiu esse agora? Foi tendencioso. Eu queria dizer que a gente acabou de conseguir um motivo para fazer o próximo episódio. Foi tendencioso. Sim. Hashtag fica a dica, né? Na verdade, não é sorteio, não, né? A gente vai pegando. Tem vieses. Tem vieses, estão com vieses. Deixa assim, ó. Primeiro eu vou aproveitar para te fazer o convite para a gente ter uma próxima rodada. Com certeza, o mais breve vou adorar. possível. Vou adorar. Porque eu sei que a gente vai navegar por isso e ter momentos de muito compartilhar muita informação. Na sua visão, a transformação cloud que vem acontecendo versus a da inteligência artificial. Aí a pergunta, uma análise, cenário. Na minha visão, aí você pode discordar, tá? É só a visão, é pra provocar. Quando eu falo minha visão, na visão de alguns especialistas, sabe? A gente põe quem não tá lá. Eu ando lendo por aí. Não, mas assim, acho que aqui é a minha visão mesmo. Pra mim, a cloud foi por mais que tenha sido uma coisa muito nova, ela foi uma evolução. Claro, tem questões intrínsecas lá do modelo não só de alocação dos recursos, né, mas do como ela se comunica, as APIs, ok. Mas ela veio evoluindo. De repente chegou essa parada da generativa e tal. Para mim, isso é uma evolução disruptiva. Você concorda com isso? Acha que não tem nada a ver? Ou não, você acha que eu concordo. Eu acho visão? Assim, eu venho estudando inteligência artificial desde 2002, tá? No meu mestrado, né, a minha tese foi inteligência artificial. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem estudado e a generativa, ela chega no momento onde a gente começa a ter acesso em casa, né? Então, até então, a gente tinha na IBM acesso, tinha na Microsoft, tinha lá nos laboratórios da universidade, né, das nossas pesquisas. Sim. Mas o usuário, a sua mãe não podia fazer pesquisa na inteligência artificial, né? Se eu contar para você que hoje, quando a gente gravou um pouquinho antes, eu gravei com
uma profissional aí do mercado financeiro, na parte de investimentos, né, a Jennifer. E aí eu falei, pô, vou fazer um negócio para sortear uns temas. Esse código que está aparecendo aqui, eu fiz um prompt, consigo, acho que por ser um pouco mais maduro, expert assim, fiz um prompt, eu te juro, só acertei a cor depois. É isso aí. Porque o código veio pronto. Assim, ó, foi um código passível de ir para produção. Você vê como tá democratizado, né? Foi acessível. Então, assim, eu acho que cloud foi o caminho que O trouxe, enabler. né? Que trouxe isso daí pra gente, para democratizar. Agora, daqui para frente, é o cuidado que a gente tem que ter com essa democratização. Assim como dados lá, né? A gente pensou em democratizar. Aí começa a tocar o compliance. Você entendeu? Aí tudo é meio a junto. parte de governança, né? Vamos pensar em governança de AI. Vamos ter que fazer revisitações na governança de novo, né? Fazer assessments periódicos. Não pode ser mais daqui uns 5 anos a gente pensa de novo. Não. Periódicos. A cada 3 meses tem que fazer assessment de novo de governança em todas as empresas. Então, oportunidade, né? E tem ferramentas no mercado para fazer isso. Muito grande. E tem ferramentas no mercado para a gente fazer isso. Então, assim, concordo com você. Disruptivo, democratizou, chegou na nossa casa. A gente está criando maravilhas. E, assim, se a gente souber usar, eu acho que é um baita de uma ferramenta que a gente tem hoje dentro da nossa casa, né? Vai ajudar muitos setores, muitas pessoas. Às vezes o pessoal fala, não vai impactar, tal. Para mim, eu acho que vai impactar sim. Vai impactar. Eu acho que só não é perceptível explicitamente, porque a gente sabe que a gente tinha mais de 600 mil vagas de déficit no mercado brasileiro para tecnologia. Eu acho que a IA vai reduzir esse déficit absurdamente. Desenvolvimento vai diminuir. E daqui a pouco vai começar. Como tinha um déficit, não vai impactar, a meu ver. Então, vai levar um tempo, né, para impactar. Mas o que está acontecendo, eu te juro. Vai impactar sim, com certeza. Eu conversei com a esposa outro dia, eu falei, esposa, eu sempre achei que era um desenvolvedor rápido, né? Na minha persona desenvolvedor. Cara, é inacreditável. Eu fico fazendo postagens. Nos últimos tempos aí, eu descobri linguagem de programação que eu nem sabia que existia. É isso aí. Cara, eu lembro no projeto Bradesco que a gente precisava documentar. Projeto Legado, isso daí ele faz automático pra gente. Em 20 entendeu? minutos tá feito. E eu, lá naquela época eu falei, gente, se fosse inteligência artificial, fazia documentação pra nós, né? Aí ele fazendo a documentação, você entendeu? Show. Aí vem essa disrupção, vem todo esse leque de itens, olha que legal. E deixa eu fazer uma pergunta, até para você dar uma dica aí para quem tá em casa. Nós estamos falando do mundo da tecnologia, né? Estamos aí algum tempo aí nessa área. Desses itens aqui que a gente colocou, não é 3 e 4, são 12 itens. Para a gente fazer tudo isso daí que você comentou, que você fez na consultoria, a parte de desenvolvimento e tal. Mas quantas caixinhas dessa precisou aí que são assinados aí? Faltou governança, que a gente falou, né? Eu acho que a gente pode falar de outras tecnologias emergentes aí, eu acho que é bacana colocar. Se você fosse visualizar um quadro, ele teria quantas vezes a mais? Eu vou falar, umas 4 vezes mais caixinhas, assim. Acho que quantidade de tema. então... Eu não Esses acho que são consigo. os temas do momento. São os temas do momento. Mas se a gente, por exemplo, aqui, arquitetura corporativa, não tem. São temas que eu acho que tocam. Os frameworks, né? São de temas. AI e tal. Eu acho que a gente pode pensar em mais umas 6 caixinhas fáceis. 6 caixinhas? Fáceis, tá? É muito legal. Muito legal. Deixa eu fazer um pedido, né? O que é esse pedido? Como acho que eu comentei no começo aí do nosso episódio, a ideia do Movencast não é simples. É trazer pessoas que, de fato, assim, eu conhecia brevemente sua história, depois agora que você conta tudo, e como é legal ver os caminhos. Eu sinto que faltam referências. Para quem estiver em casa assistindo lá, estudando, né, seguindo aí as dicas que a gente colocou, já colocamos um monte, né? Já tem um monte. Mas assim, o que você daria de dica para quem está começando? Para o profissional que está em transição de carreira, para aquele mesmo um gestor que já está em campo lá, está com algum desafio. Conta como que a galera pode chegar até você. Manda sua visão, assim, sinta-se à vontade e assim, mais do que espero que você já esteja, mas assim, passar
uma referência pra galera, né? Passar Tá bom. uma dica aí. Eu acho que assim, a primeira dica que eu dou, tenha um mentor. Tem que ter, eu tenho. Todo mundo precisa de um mentor. Por que você diz assim, tem um mentor? O mentor, e assim, gente, ó, eu de vez em quando tô lá navegando no LinkedIn, eu vejo um monte de pessoas lá falando que é mentor, né? Mentor, pra mim, é um cara que te inspira pela sua experiência, Ok. tá? Então, assim, tem um cara desse do seu lado, uma mulher dessa do seu lado, que você olha e fala, meu, quando eu crescer, quero ser igual a esse ser humano, né? Eu tenho um desde muito cedo. E essa pessoa, ela me ajudou, às vezes, traçar novas rotas para minha carreira. Quando eu estava ali perdida, eu olhava e falava assim, não, mas eu sei fazer isso muito bem, eu vou continuar fazendo. E falou, cara, isso daí não vai dar mais certo daqui a um tempo. Começa já... Essa dica é muito legal, já começa a olhar para outro lado. E assim, hoje eu vejo que o que muda nisso tudo, talvez seja a minha profundidade. Então, assim, estuda com profundidade, não seja superficial. Então, hoje o que a gente tem muito, a gente fala de influenciador, né? E a minha pergunta sempre é, influenciador do quê mesmo, né? Porque assim, like, não sei o quê, não significa muita coisa. Seguidor, não significa muita coisa. O que significa é o quanto você está impactando de verdade, né? Então, assim, no meu projeto de mentoria, quando eu termino o meu semestre, eu falo, cara, que bacana ver a transformação das pessoas. Isso é impacto, Rodrigo. Sim. Isso é impacto verdadeiro. Não, e imagino que é um impacto... que vem ondas, né? Porque depois que você faz 6 meses, com certeza aquilo renova, vai. E vai. Tem executivo que está comigo há 3 anos. Não, e além de questão de renovar, que é numa perspectiva do seu negócio, da forma ali do tratativa, eu imagino a quantidade de pessoas que ele vai impactando, você entende? Exatamente, que ele traz, que ele vai trazer uma dele. descoberta. É, isso mesmo. E esse trabalho de mentoria que você faz, como é que a galera consegue chegar? Então, é através de rede social? Como que é? Conta aí pra turma. Então, Bota em campo aí. Além da gente estudar com profundidade, uma outra dica que eu queria falar é assim, a gente tem que estudar coisas diferentes também, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a curiosidade para aprender de tudo um pouquinho. Quando eu falei para você, vou estudar neurociência, né? Por curiosidade também. Mas eu acho que aperfeiçoou um monte de coisa hoje como líder. E você sabia que você tinha um caminho ali também, né? Você entendeu? Então, hoje, como líder, eu já sou diferente, por conta de todos esses estudos que eu fiz. Então, estuda com profundidade, mas tem um material diverso. Não fica só focado em tecnologia, sabe? Foca em outras coisas, porque a gente precisa. A gente precisa ter pensamento analítico, crítico, a gente precisa ter holístico, né? Então, a gente precisa estudar filosofia e tantas outras coisas. Lá no meu LinkedIn, eu posto um monte de livro que eu leio. Um monte. Por quê? E é meio doido, que as pessoas olham, por que você leu esse livro? Loucura, por quê? Porque a gente precisa ter uma visão holística mesmo, E aí depois as coisas né? vão se conectando. Vão se conectando. E aí, assim, como que me acha? Eu tenho o LinkedIn, né? É Ivone Vassac, vocês podem me procurar, vão me achar. E eu tenho um site, um Instagram que eu criei só para o meu time de mentoria, só para as pessoas de mentoria, que é Mindfulness Mentoring. Que legal o nome. Só tem mentoria lá. Sim. Então, a partir das minhas pílulas de mentoria, nasce alguma coisa lá. Temáticos aí. Você entendeu? Então, eu falo sobre qualidade de vida. Bastante, né? Que legal. Qualidade de vida, autocuidado, lifestyle, liderança, falo de tudo, tudo. E assim, a próxima dica é exatamente essa. A gente tem que olhar para uma pessoa e tem que falar assim, a pessoa é bem-sucedida para ser protagonista. Então, algumas pessoas, você encontra com ela pode ser até o CIO de sei lá que companhia, você entendeu? Mas a hora que você olha a pessoa e fala, nossa, que visão cansada, né? Coitado desse ser humano, deve trabalhar feito burro, né? E não é isso que a gente quer passar, não é? Você tem que olhar e falar, puxa, que bacana, o Rodrigo, sabe fazer tanta coisa aqui, mas olha o carambão dele, né? O carambão dele diz tudo. Ele tá bem, ele tá feliz, ele sabe equilibrar a vida pessoal da vida de trabalho. É isso. Essa é a minha próxima dica, para impactar mesmo, tá? Beleza. Pra pensar. Ivone, eu fiquei muito feliz. Eu que fiquei, Rodrigo. Depois de 10 anos, né, que a gente tá se encontrando. Um pouquinho mais, se você ver, né? Acho que eu fiquei muito feliz porque é esse tipo de inspiração que a gente quer passar. Conta comigo. Se serve de comentário aqui ao vivo aí que vai pro ar. Fiquei muito feliz. Eu também. Um próximo, assim, é uma vivência próxima e que eu espero muito que a gente possa ter a próxima agenda aí. Com certeza. E aí, trazer outras pessoas aqui. Vamos trazer. E até que um dia eu possa, eventualmente, nem estar aqui. Aí,
todo mundo conversando e levando, porque o propósito É isso, vem maior, né? é Que bem na legal, frente aí. muito legal. Obrigada, Valeu. viu? Show, Muito tamo obrigada. junto.